Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre produto de solubilidade, conhecido por KPS. K porque é uma constante de equilíbrio, em termos de concentração, e PS aqui, que é de produto de solubilidade. A situação agora é a seguinte, se a gente tem um sal pouco solúvel em água, nós teremos a seguinte situação. Então, considerando aqui o sulfato de bário, que é um sal pouco solúvel. Se eu coloco um pouco de sulfato de bário, tá? Vai ocorrer uma pequena dissolução, ela é pouco solúvel, então só um pouco vai dissolver, né? Então, formando o bário 2+, o bário é da família 2 da tabela periódica, dos alcalinos terrosos, então ele forma íons com carga 2 positivo, e o sulfato, que vem do ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Quando saem esses 2 hidrogênios, fica uma carga -2. Por isso que o sulfato de bário tem essa fórmula aqui. Então, quando ele solubiliza em água, ele gera os íons bário e os íons sulfato, mas uma quantidade bem pequena, porque ele é pouco solúvel. Como então se trata de um sal pouco solúvel, uma pequena quantidade do sal já é suficiente para saturar a solução. Então você vai ter uma quantidade aqui no fundo que não dissolve, tá? E uma pequena quantidade aqui solubilizada em solução aqui. E não para, isso é um equilíbrio químico. A todo momento uma parte desse sal dissolve e outra parte que está aqui em solução precipita, vai para o fundo. Então, a todo momento você tem dissolvendo e recombinando, dissolvendo e recombinando, e isso forma um equilíbrio químico. Se é um equilíbrio, numa dada temperatura, isso é fixo, a gente pode montar a expressão da constante, que fica de que jeito? É a concentração das espécies, que são os produtos em cima, então é a concentração do bário 2 elevado a 1, porque o expoente aqui é 1, vezes a concentração do sulfato elevado a 1, dividido pela concentração dos reagentes, que aqui no caso é o sulfato de bário. Ocorre que na expressão, lembrando, quando eu tenho um sólido, ele não faz parte da expressão. Então, eu coloquei inicialmente a montagem da equação, mas a gente tem que lembrar que quando for um sólido, tem uma concentração constante e você simplesmente retira da expressão, nem precisa colocar. Então, no final, eu vou ter a seguinte expressão, saindo aqui, esse que é sólido, e você tira, sobra somente concentração dos íons formados quando esse sal solubilizado e forma o equilíbrio. Então, esse tipo de expressão de um sal pouco solúvel sempre tem esse aspecto. Nunca vai ter o denominador, porque o denominador é sempre ele na forma sólida, qualquer sal é sólido. Então, a parte de baixo sempre é do sólido e ela sempre vai ser retirada. Então, a expressão sempre fica desse jeito, uma concentração de cátions multiplicado por ânion. E dependendo da estequiometria, se aqui é 1, 2 ou 3, vai ser o expoente aqui. No caso, como é 1 e 1, fica 1 e 1 aqui. Mas isso pode mudar dependendo do sal. O fato é que embaixo eu nunca vou ter o denominador, porque o sal sólido, as espécies sólidas, não fazem parte da expressão. Então, é por isso que a gente chama produto de solubilidade, porque sempre vai ser o produto da concentração do cátion pela concentração do ânion. Então, isso é o que a gente chama de KPS. Então, todo equilíbrio de um sal pouco solúvel tem esse tipo de equação. Com reagente sólido, não entra na expressão, o produto de solubilidade, então, tem sempre esse tipo de expressão de KPS.
A quantidade de íons em solução, né, que eu vou ter aqui, ó, né, de cátions e ânions, ela depende da solubilidade do sal. Então, quanto menos solúvel for esse sal, menos íons eu vou ter em solução. Tá? Então, quanto for solúvel isso, é o quanto de íons eu tenho. Se o sal é bem solúvel, né, produto de solubilidade não trata desse tipo, né, de solução. Aqui só funciona para formar um equilíbrio quando eu tenho um sal pouco solúvel. Então, a quantidade aqui, ó, né, que vai dissolver ou não, o que eu coloco, eu vou chamar de uma quantidade S, que pode ser em massa, né, 1 grama, 2 gramas eu posso colocar aqui. Pode ser em número de mols, né, eu posso converter a massa em número de mols através dessa expressão aqui. Se eu divido a massa pela massa molar, eu tenho o número de mols. Então, eu posso colocar em massa ou em número de mols. E eu também posso colocar em concentração, que é o número de mols pelo volume em litros. Então, isso é concentração em mol por litro. Se eu colocar uma certa quantidade que vai dissolver, aqui no caso é 1 para 1 para 1. Então, se eu colocar e dissolver uma quantidade S, vai formar S desse e S desse. Se essa quantidade S for em concentração, que nos interessa mais, porque na expressão, né, da constante de equilíbrio eu uso a concentração em mol por litro, se esse S for a concentração, cuidado com a estequiometria, né? O quanto você tem aqui, quanto vai formar do cátion e o quanto vai formar do ânion. Se um aqui gera 2 do cátion em questão, o S aqui vai gerar 2S disso daqui. E assim por diante. Se um gera 3 aqui, coloca S e vai gerar 3S aqui. Tá? Então, a estequiometria é importante. Então, KPS para essa equação aqui ficaria, né, a concentração, né, o S meu aqui é a concentração de bário, vezes a concentração de sulfato, ou a solubilidade, né, que a gente diz é o quanto dissolve do sulfato de bário. Vamos ver, né, como é que eu posso utilizar esses conceitos aqui, né, em alguns exercícios. Então, exemplo 1. Sabendo que o sulfato de chumbo 2, essa expressão aqui, né, o sulfato tem carga menos 2, então o chumbo aqui tem carga mais 2, por isso é o chumbo 2, que também pode ser chumbo 4, né? Nós temos chumbo 4 aí na natureza. Possui uma solubilidade de 0,041 gramas por litro em água a 18 graus Celsius. Temperatura é importante, né? Se você muda a temperatura, você muda a solubilidade. Determine a constante de solubilidade deste sal na referida condição. Constante de solubilidade é o KPS. E aí, as alternativas. Então, o sulfato de chumbo 2 em água, quando dissolve, né, forma o chumbo 2 e o sulfato menos 2. Tá? Aquosos aqui, equilíbrio químico, né? Pouco solúvel. Veja, para cada litro eu consigo dissolver apenas 0,041 gramas. É uma massa pequena aqui, né? Ela é pouco solúvel. Para comparação, né? Cada litro de água, o sal de cozinha, a gente consegue dissolver cerca de 360 gramas. É uma quantidade muito maior. Então, aplicando aqui, né, o KPS, né, é a concentração do chumbo, 1 aqui, então elevado a 1 não coloca, vezes a concentração de sulfato elevado a 1, aqui é 1, né? Como esse é sólido, aqui embaixo não entra, então eu tenho a expressão de KPS. Bom, primeiro eu preciso transformar a solubilidade, porque a informação que ele deu é em gramas por litro. Aqui essa concentração no KPS é de mol por litro. Então, como é que eu transformo de gramas por litro para mol? Como é que eu transformo gramas para mol? Porque embaixo é litro e litro.
não precisa, né, mudar. Então, de grama para mol, como é que eu faço? 0,01 gramas de sulfato de chumbo, né, cuja massa molar, você consulta uma tabela periódica, verifica quanto o chumbo pesa, quanto pesa o enxofre, quanto pesa o oxigênio, são 4, somou tudo, isso dá 303 gramas. Então, essa é a massa molar. E eu tenho essa massa de sulfato de chumbo. Formulinha, né, que eu tinha mostrado agora há pouco, eu tenho a relação entre mol e massa. Como é que é essa relação? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, a massa que ele deu é de 0,041 dividido por 303. Isso vai dar 1,35 vezes 10 a menos 4 mol. Por litro, essa é a própria concentração. Como a estequiometria da reação é 1 para 1 para 1, aqui, ó, 1 para 1 para 1, tá? Se eu dissolvo aqui, tá? 1,35 vezes 10 a menos 4 mol, vai formar 1,35 desse e 1,35 desse. Se a relação fosse 1 para 2, aí dobra. 1 para 3, aí triplica e assim por diante. Então, determinou a concentração quanto dissolve, dissolveu 1,35, formou 1,35, formou 1,35 desse. Então, essas são as concentrações. Usando aqui a expressão, né, o KPS é a concentração do chumbo vezes a concentração do sulfato. Eu determinei quais são essas concentrações. Estava em grama, eu passei para mol. Essa multiplicação aqui vai dar 1,85. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 8. Então, o KPS é 1,82 vezes 10 a menos 8. Tá? Aproximadamente aqui, né, é a letra A. Então, arredondou, né, 1,8 vezes 10 a menos 8 é a resposta do exercício. Um outro exercício aqui, né, de aplicação, né, ele diz, ó, aqui ele deu, né, ele fala, o produto de solubilidade, né, o KPS, do hidróxido de ferro 3, essa fórmula aqui, né, o ferro 3, cada hidroxila tem uma carga menos 1, o ferro tem carga mais 3, é por isso que eu preciso de 3 hidroxilas aqui para neutralizar. Né? Compostos iônicos neutros, né? A quantidade de carga negativa igual positiva. Isso vale para bases, isso vale para os sais também. Isso a 25 graus Celsius. Esse KPS é igual a 2,7 vezes 10 a menos 39. Aqui ele pergunta o contrário. Lá ele deu a solubilidade e perguntava o KPS. Aqui ele dá o KPS e pede a solubilidade, tanto em mol por litro, quanto em gramas por litro. Então, se você tem o KPS, você acha em mol por litro. Para transformar para grama, aquela equação que relaciona número de mols com massa. E deu que a massa molar, né, dessa espécie aqui vale 107 gramas por mol. Como é que a gente faz? Ó? Eu vou pegar o hidróxido de ferro, coloco em água, o KPS extremamente baixo, né? E a gente viu já, quanto menor o valor da constante, menos o equilíbrio está para a direita. Se esse valor é muito pequeno, ó, elevado a 10 a menos 39, então significa que quase nada dissolve, é uma quantidade muito baixa. Vamos ver o quanto baixo é isso. Ó. Então, para cada um de ferro que eu coloco aqui, de hidróxido de ferro, né, vai gerar um de ferro 3 e 3 hidroxilas. Eu tenho 3 hidroxilas aqui. Então, se eu colocar uma quantidade S aqui, né, se eu dissolvo uma quantidade S, quanto vai gerar de ferro? S também, porque é 1 para 1. E quanto vai gerar de hidroxila? Se você colocou uma quantidade S aqui, você gera 3 vezes mais
termos de concentração, né, da hidroxila. Colocou 1 mol/litro, vai gerar 3 mol/litro. Colocou, né, 0,1 mol/litro, vai gerar 0,3 mol/litro. E assim por diante. A equação, né, de KPS que representa isso é: KPS é a concentração do ferro 3 elevado a 1, é 1 que está aqui na frente, vezes a concentração da hidroxila elevado a 3 agora, que é esse, né, coeficiente que está aqui na frente, então elevado a 3. Eu sei que a quantidade de ferro é S e a quantidade de hidroxila é 3S, eu substituo. Então, concentração de ferro é S. Concentração da hidroxila é 3S elevado a 3. Então, o KPS vai ficar 3 elevado a 3, 27. S elevado a 3 é S elevado a 3 mesmo, vezes S, mesma base, né? SS, somos expoente. 1 mais 3, 4. Então, o KPS fica 27 vezes a solubilidade aqui elevado a 4. Como é que fica, então? Eu tenho que o KPS, né, que foi dado, eu substituo. O KPS vale 2,7 vezes 10 a menos 39. Então, eu coloco aqui, multiplicado por 27 elevado vezes, né, S elevado a 4. Passo 27 dividindo, tá? Vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 39 dividido por 27. Dá uma conta fácil aqui, né? Isso daria 0,1, mas daí eu ando com a vírgula. Então, dá 1 vezes 10 elevado a menos 40. Tá? Raiz quádrupla aqui, né? Então, raiz quádrupla, quando é 1, pode ser quadrada, raiz de 3, raiz de 4, dá sempre 1 mesmo. E de 10 a menos 4, isso dá 10 a menos 40, desculpa, dá 10 elevado a menos 10. Então, essa é uma continha simples que não precisa de calculadora, até porque em vestibulares, né, esses exercícios, a gente não pode usar calculadora. Então, são contas fáceis de serem feitas. Então, o S vale 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Tá? Então, aqui tem, né, um exemplo de como a gente faz isso, né? 10 raiz, né, quarta vezes 10 elevado a menos 40. Como é que eu tiro aqui da raiz? É esse número aqui dividido por isso. Então, é menos 40 dividido por 4. Por isso que deu menos 10. Né? Os conceitos aí básicos de matemática. Ele também pede a concentração em gramas por litro. Então, como é que eu transformo de mol por litro para gramas por litro? A relação entre mol e massa é através dessa equação aqui. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Como eu quero a massa, né, eu tenho o número de mols e eu quero a massa, eu isolo a massa. Passo o MM aqui, que é a massa molar, multiplicando. Então, a massa é o número de mols multiplicado pela massa molar, que ele deu aqui, né, do hidróxido de ferro. Então, é 1 vezes 10 a menos 10, que a gente achou em mol, vezes 107 gramas por mol. Feitas essas continhas aqui, eu tenho que a massa é de 1,07 vezes 10 a menos 8 gramas. É uma quantidade muito pequena. Percebam, né, que 1 litro de água não dissolve quase nada. Né? 0,0000001 gramas aqui. Né? Então, isso daqui está em 1 litro, litro e litro. Então, a concentração, né, de solubilidade que eu tenho, tá, é de 1,07 vezes 10 a menos 8 gramas por litro. São as duas coisas que ele pergunta aqui no exercício, né? A solubilidade em mol por litro e a solubilidade em gramas por litro. Valeu, pessoal. Até a próxima.